pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para esta nossa live. O tema que nós vamos falar nessa noite é o mesmo que foi ministrado domingo pelo pastor Heber, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto, e é bom para a gente aumentar o leque da nossa visão. Domingo a mensagem foi muito boa, e hoje é o mesmo tema, mas nós vamos usar outro texto e vamos abordar algumas outras questões a respeito da culpa, né? O tema é uma vida sem culpa. Eu vou ler um texto aqui, e se você puder acompanhar com a Bíblia, ou se você quiser só ouvir, eu vou falar no texto de Lucas, capítulo 15, que é um texto muito conhecido. É uma parte da passagem do filho pródigo. Eu vou ler Lucas 15, do versículo 11 ao 23. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. 11 a 23. Esse é um texto interessante e que dá para a gente explorar um pouco a respeito da culpa e estar livre dela. Então, em Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Amém? É até aqui. Então, esta passagem é a passagem do filho pródigo. Uma passagem muito conhecida que eu acredito que a maioria devem já ter ouvido uma pregação em cima desse texto, né? Eu mesmo já preguei várias vezes em cima desse texto, mas sempre Deus traz ao nosso coração algum detalhe melhor, ou que é para aquele momento que nós estamos precisando. Então, primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, o nosso tempo é curto, né, só meia hora, é a questão da culpa. A culpa é a consciência de ter se descumprido uma norma, uma regra ou um compromisso. Então, quando a pessoa descumpre essa regra, essa norma, esse compromisso, ela começa a carregar culpa, né? A culpa é a consciência da responsabilidade por algum dano. Então, você cometeu algum dano a alguém, a tua consciência vai cobrar e você vai se sentir culpado, e isso vai te trazer sérios problemas. Então, a consciência também, a culpa também é a consciência por negligência, né? Ou por omissão.
a pessoa foi omissa em determinado momento, e isso acarretou problema para uma família, para ela própria ou para alguém, por causa da omissão. Por exemplo, a omissão de socorro, né? A pessoa omitiu socorro para alguém e aquilo não saiu, né? Muitas pessoas sofreram. Então imagine a culpa dessa pessoa por ter sido omissa. Então até a omissão pode nos trazer dificuldades nos nossos sentimentos por causa da culpa, da nossa negligência. Então, e qual é o resultado disso, né? Qual é o resultado de nos sentirmos culpados? Primeiro será a frustração. Olha o filho pródigo, né? Depois da atitude que ele cometeu com o pai, segundo a parábola de Jesus, depois das suas ações erradas, veio a frustração, veio o sofrimento, e a Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, das atitudes erradas que ele tomou, ele foi consumido pela culpa. Mas ele se lembrou, né? Para voltar para a casa do pai. Porque lá era o melhor lugar. A casa do pai era o melhor lugar. Mesmo que ele tratou a casa do pai de qualquer maneira, o pai de qualquer maneira, ele reconheceu. A Bíblia diz que ele caiu em si por causa dos seus erros. Então ele foi tomado por um sentimento terrível de culpa. E ele voltou para casa e foi surpreendido com a atitude do pai. Então Jesus contou na parábola que o filho desperdiçou tudo, viveu desregradamente, perdeu tudo, estava passando fome. Então ele foi consumido pela culpa de ter tomado atitudes erradas. E muitas pessoas estão sofrendo com um sentimento de culpa porque elas tomaram atitudes erradas, porque elas foram omissas, porque elas descumpriram um compromisso, uma regra, e isso tem consumido muitas pessoas, né? Mas quem nunca, né? Ou quem pode dizer que nunca viveu esse tal sentimento de culpa? Quem pode dizer assim, eu nunca cometi erro, eu nunca errei, né? Minha consciência nunca ficou pesada por nada. Eu acho que não existe essa pessoa, desde que ela tenha uma certa idade, que ela entende as responsabilidades, não deve existir essa pessoa que fale, eu nunca errei, eu nunca cometi nenhum erro, eu nunca tive a consciência pesada. Muitas pessoas estão nesse exato momento sendo consumidas, assim como o filho pródigo, por ter errado com os pais, com a família, por ter errado com os filhos, por ter errado no casamento, no namoro, no noivado, na empresa, por ter cometido algum deslize. Essa pessoa vai ser consumida, ou até mesmo pela omissão, como eu falei, né? Então, diante dessa situação, desse texto que nós lemos, eu quero compartilhar com você 3, né, aplicações para a nossa vida, na história, na parábola do filho pródigo, que é muito importante, né? Ele se livrou da culpa, ele passou a viver sem culpa, mas para ele se livrar, algumas coisas teve que acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você a respeito do filho pródigo. Primeiro, se livrar da culpa começa em reconhecê-la. Porque também tem pessoas que não reconhecem que elas cometeram erros. Elas até ficam com sentimento de culpa, mas elas não querem voltar atrás. Elas não querem tomar uma atitude em relação à culpa. Elas não querem. E como que você vai se livrar disso? Como se livra de algo que está na sua mente e é uma coisa que não é física, que você não pode jogar fora de qualquer maneira? Como que você vai se livrar, né? Então, o que o texto nos diz? Quando finalmente caiu em si, o filho pródigo, ele disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Então, a primeira coisa para se livrar e ter uma vida sem culpa é reconhecer a culpa.
Isso é importante, é necessário, né? É preciso reconhecer e tomar uma atitude. Veja o filho pródigo, ele reconheceu e tomou uma atitude de voltar para a casa do pai. Aí que está a grande ideia da pessoa. Não que você vai viver algum momento sem culpa nessa vida. Você um dia vai errar, vai ser culpado de omissão ou qualquer que seja. Todos nós vamos passar por isso, né? Então, a passagem do filho pródigo é isso. Então, se livrar da culpa começa reconhecendo que cometeu o erro. Eu fiquei com um grande sentimento de culpa muito tempo atrás, no final dos anos 90, quando eu ainda era diácono na igreja, por ter feito um comentário de uma pessoa, de um irmão. E aquilo me consumia porque eu fiz um comentário daquele irmão, e eu era um diácono da igreja, e aquilo começou a me consumir, porque eu fiz um comentário a respeito dele para outras pessoas, e eu vi que aquilo ali podia ir adiante e trazer muito problema para o irmão. Eu não deveria ter feito aquilo. Então eu fui consumido por um sentimento de culpa. Em um dado momento, Deus falou claramente comigo: volte lá, vai lá e peça perdão para ele. Peça perdão para o seu irmão. Não tem como mudar essa situação a não ser você voltar lá atrás e pedir perdão. Então, para você não viver sem culpa, você precisa reconhecer ela. Então eu fui lá, eu voltei lá nesse irmão e falei para ele assim: irmão, eu quero te pedir perdão. E ele falou para mim: mas por que você quer me pedir perdão? Porque eu fiz um comentário de você para algumas pessoas e isso está me consumindo. E eu vi que eu errei e eu não devia ter feito isso. Ele falou assim: não tem problema, tudo bem, eu te perdoo. E nós nos abraçamos naquele momento e nos tornamos grandes amigos. Por causa de um perdão, por ter confessado para ele que eu tinha falado dele, por ter reconhecido, né, a minha culpa de ter falado daquela pessoa, ele entendeu a situação, nós nos abraçamos, eu pedi perdão, ele me perdoou e nós somos grandes amigos hoje. Então, se eu não tivesse voltado lá atrás, eu estaria ainda com um sentimento de culpa. Mais de 20 anos depois, eu estaria com um sentimento de culpa. E nós não éramos amigos como nós somos hoje. Então, primeiro, para se livrar da culpa, nós precisamos reconhecê-la. Reconhecê-la e voltar atrás, como o filho pródigo. Eu vou voltar para a casa do pai. Então, volte atrás. Reconheça que você está carregando esse sentimento de culpa e resolva esse sentimento. Resolva com você mesmo, né? Porque quando a gente reconhece, a gente toma atitude. A gente precisa se perdoar também, se perdoar, ir lá pedir perdão para a pessoa a qual nós ofendemos, ou se a pessoa te ofendeu, seja o que for. Precisamos voltar e reconhecer e mudar essa situação, tomar uma atitude. Segundo, eu quero que você entenda que quando você toma essa atitude, o filho pródigo teve uma experiência que é o que Deus quer que você, a experiência que Deus quer que você tenha, para que você se livre da culpa. Quando ele tomou a atitude de voltar para a casa do pai, ele viu a prontidão do pai em recebê-lo e perdoá-lo como filho. Então, ele diz no versículo 20, assim, na parábola Jesus diz: então voltou para a casa do seu pai, o filho pródigo. Quando ele ainda estava longe, o filho pródigo, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Então eu quero que você entenda nesse texto que se você tomar uma atitude em relação à culpa, se você voltar atrás e acertar essa situação, você pode ter certeza, Deus estará te recebendo de braços abertos. A prontidão, veja o que Jesus está falando, Deus está pronto. Deus está pronto para te receber, para te aliviar da culpa. Deus está pronto, Deus não quer maltratar ninguém. A prontidão de Deus em nos perdoar
em nos aliviar dessa carga, dessa culpa, é muito maior do que a nossa prontidão em pedir perdão. Porque veja o texto. Antes do filho falar para o pai, pai, eu pequei, Jesus disse que o pai foi ao encontro do filho, que o pai o abraçou e o beijou. Antes de que ele falasse alguma coisa, o pai já estava recebendo ele, o pai já estava abençoando ele, o pai já estava mostrando o seu amor por ele, sabendo que ele estava arrependido, né, daquele erro que ele tinha cometido. Que a partir daquele momento ele não precisava mais viver com a culpa, porque a prontidão de Deus em nos perdoar é muito maior do que a nossa em pedir perdão. Tenha certeza disso, né? Então, antes do filho falar alguma coisa, o pai o abraçou e o beijou, mostrando para ele, né, não vale a pena viver debaixo da culpa. Se livre dela. Deus está esperando que você vá até ele e mostre para ele que você está arrependido do seu erro, da sua omissão, seja o que for. E você vai se surpreender. É o que Jesus está falando. Todos nós nos surpreendemos com Deus quando nós tomamos a atitude correta de reconhecer que nós erramos, que nós estamos sofrendo com a culpa. Então, se você tomar atitude hoje de reconhecer, de voltar atrás, de se perdoar, de buscar perdão, e você vai ser muito bem recebido por Deus, com todo o amor e todo o carinho, para que você volte ao seu relacionamento com Ele. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você nesse texto do filho pródigo, a alegria do pai pelo filho voltar para a comunhão. Porque quando nós estamos vivendo um sentimento de culpa, quando a nossa vida está cheia, nosso sentimento está cheio de culpa, nós começamos a fugir. Nós queremos fugir da presença das pessoas, nós não queremos ter comunhão com muita gente, nós não queremos ir mais para a igreja, nós nos achamos indignos de orar, achamos indignos de ler a palavra de Deus, nos achamos indignos de levantar a nossa mão num culto e adorar a Deus. Então, imagine o quanto esse sentimento pode trazer sofrimento para nós. O sentimento de culpa, ele realmente judia da gente. Mas quando nós tomamos essa atitude de voltar lá atrás, ser recebido por Deus, Deus vai mostrar também a sua imensa alegria em ter você, eu, de volta aos seus braços. Jesus disse na parábola assim, ó, o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele, porque ele estava quase nu. Olha a situação, né? Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, e faremos festa. Veja, quando ele voltou, Deus sabia, o pai sabia tão bem o coração daquele jovem que o pai não queria mais discutir nada. O pai não estava lá para fazer questionamento. Deus não está para nos fazer questionamento, Deus está para nos receber. Quando nós voltamos à comunhão com o Pai, Ele faz festa. É o que Jesus está falando aqui. Vamos preparar uma festa. O meu filho voltou para ter comunhão comigo. Ele não está sofrendo mais, ele se livrou da culpa. Então, se livre dessa culpa. O texto bíblico diz, né, quem confessa alcança misericórdia, mas quem encobre nunca prosperará, porque essa pessoa só vai sofrer. A culpa, queridos, a culpa nos aprisiona no passado. Pessoas que vivem com sentimento de culpa, elas vivem lá no passado, remoendo aquilo, e perde tantas coisas boas da vida, porque ela fica lá no passado. Ela perde o que Deus está fazendo agora, porque ela está vivendo no passado. Ela está vivendo lá no sentimento de culpa, quando Deus está fazendo algo novo agora, e gostaria que ela estivesse junto com Ele, desfrutando. Imagine o pai, né, do filho pródigo esperando ele voltar.
esperando o tempo dele tomar a atitude dele e falar assim, não, eu pequei, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E o pai esperando. É o que Deus está fazendo. Deus está esperando você tomar uma atitude em relação a esse sentimento de culpa. Porque Ele quer te perdoar, Ele quer te livrar dessa carga, Ele quer receber você em comunhão novamente. Para nós ir para o encerramento, eu quero que você lembra de Judas. Lembra de Judas? Judas que traiu Jesus com um beijo, né? Ele foi tomado por um sentimento de culpa terrível. Judas nunca se arrependeu, mas ele foi tomado por um sentimento de remorso, de culpa, e não tomou nenhuma atitude relacionada a esse sentimento. E muitas vezes a gente nem sabe, né? Porque muitas pessoas se afastam da igreja, abandonam o casamento, abandonam filhos, abandonam tudo, porque está sobrecarregada de culpa e se acha indigna. E nós sabemos pelo texto bíblico que Judas tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Ele não se arrependeu do que fez. Ele só ficou com a culpa. Ele foi lá, brigou, devolveu as moedas para os sacerdotes, para o pessoal lá que pagou ele as 30 moedas de prata. Ele devolveu e eles falaram, não, esse problema é seu. Olha, esse problema é seu, resolva como você quiser. Então Judas foi tomado por um terrível sentimento de culpa e tirou a própria vida. Agora, eu tenho certeza, né, que se ele buscasse a Jesus, se ele voltasse para estar junto com os discípulos, se ele continuasse, ele teria sido perdoado. Se ele deixasse um espaço para o arrependimento, ele teria sido perdoado. Porque Pedro foi perdoado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Veja, 3 vezes. E ele já tinha até sido avisado que isso ia acontecer. E a Bíblia diz que Pedro foi tomado por um sentimento de culpa terrível. Que a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Amargamente, porque a culpa estava consumindo Pedro. Mas tem uma diferença entre Pedro, há uma diferença entre Pedro e Judas. Enquanto Pedro foi chorar amargamente, reconhecer o seu erro, a Bíblia diz que Judas foi se matar. Isso é muito triste, querido. Há muitas pessoas desesperadas por causa da culpa. E Judas é um exemplo para nós na Bíblia. Pedro é um exemplo daquele que chorou amargamente, reconheceu, se achou indigno de continuar sendo um discípulo. Jesus foi ao encontro dele e falou para ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes Jesus perguntou para ele, e nas 3 vezes ele disse, eu te amo. E Jesus falou, então, apacenta minhas ovelhas, continue trabalhando, porque Jesus também amava Pedro. E com certeza, querido, se Pedro continuasse somente com a culpa, ele teria sucumbido. Então a culpa não serve para nada. A culpa serve para nos fazer sofrer. Então, enquanto Pedro chorava e se arrependia, Judas foi tirar a própria vida. Porque na vida de Judas só houve espaço para a culpa e não para o arrependimento. Não há razão, então, queridos, olhando o texto que nós lemos do filho pródigo, depois de tudo que ele fez de errado, e como ele foi recebido em casa, e como Deus o abençoou, não há razão alguma para vivermos debaixo da culpa. Quando temos um Deus que está pronto para nos receber, nos perdoar, como filhos amados. Se você é filho de Deus, você é amado de Deus. Deus ama os seus filhos. E se você está vivendo hoje com qualquer sentimento de culpa, pode ser por qualquer motivo, se livre dele nessa noite. Se livre desse sentimento. Esta é a minha palavra para você nessa noite. Primeiro, reconheça e tome uma atitude em relação à culpa. Segundo, Deus está pronto para te receber e perdoá-lo. Terceiro, Deus fará uma festa
Deus mostrará muita alegria por você voltar à comunhão com Ele. Porque Ele sabe que a culpa, ela judia do ser humano, ela nos maltrata e ela pode nos levar a um sentimento terrível, como levou Judas a um fim de vida trágico. Então, que esta palavra te ajude nessa noite, nesse dia, que ela te ajude a tomar uma atitude em relação à culpa, se você está vivendo com alguma culpa nesse momento. Obrigado pela sua presença aqui conosco, temos 12 pessoas acompanhando, glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Eu vou orar nesse momento, quero apresentar a sua vida, a minha vida, a nossa vida diante do Senhor, para que estejamos livres dessa culpa, que nós tomemos uma atitude em relação a ela. Ó Pai, eu quero te agradecer nessa noite por esta palavra, porque é a Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa para transformar todas as coisas, inclusive, ó Deus, para nos libertar da culpa nessa noite. Que esta palavra, por meio do Espírito Santo, opere nos corações e nas mentes nessa hora, de todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. E que haja, ó Deus, libertação, Senhor. Em nome de Jesus, pessoas libertas da culpa, reconhecendo, arrependidas e de volta à comunhão com o Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a todos. Eu só quero lembrar vocês que a Hope está ali no Teatro BTC. Nossas reuniões é todo domingo às 19 horas, ali na Avenida Santa Cruz 2105. Gostaríamos muito, que você estivesse conosco lá para nos conhecer pessoalmente, para um culto no próximo domingo. Esse mês de abril nós estamos com o tema Recomeçar. Então, esse tema de hoje, Uma Vida Sem Culpa, é parte do texto Recomeçar. Então, se você se livrou da culpa, você vai recomeçar um novo relacionamento com Deus. E no próximo domingo, o tema será Qual o seu valor? E eu quero convidar você para estar lá conosco no próximo domingo na Hope, no Teatro BTC. E que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa de descanso. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.